Olá, tudo bem? Vamos falar um pouquinho aqui sobre história da igreja, uma história do cristianismo, começando ali dos seus princípios desde a fundação da Igreja de Cristo. Vamos lá então? Bom, quando a gente fala da história da igreja, nós estamos falando basicamente, da história da igreja, da história de Cristo, temos que começar a falar de Cristo, Acho que tem que começar por aí. Quem que era Jesus, ou qual que era a expectativa que se tinha em relação a Jesus, a Cristo, naquele momento, tá? Quando as coisas estão acontecendo, Vamos dizer assim, um pouquinho antes de Atos, quando a gente tem o início, realmente da igreja, para a gente falar um pouquinho sobre a igreja de Cristo a partir, vamos dizer assim, de Atos 2, ok? Vamos lá então. Nós estamos falando de o Messias, Jesus Cristo como Messias. E quando a gente olha para a Escritura, nós temos ali de forma muito clara que o Messias foi antecedido ou foi precedido por João Batista, tá? E essa história do Messias, de Cristo, de João Batista, que precedeu a vinda do Messias, está contado nos evangelhos, em especial em 3 dos evangelhos, que a gente chama de evangelhos sinóticos. Tá? Por que eles são chamados de evangelhos sinóticos? Porque nós temos ali um mesmo olhar ou uma mesma ótica. Tá? Não se sabe exatamente como que se deu a Constituição, tá? Qual que veio primeiro, qual que veio depois. A gente vai falar um pouquinho sobre uma certa cronologia, mas o que nós temos, na verdade, são muitas semelhanças entre os evangelhos. Então é legal quando for fazer a leitura desses evangelhos e ir encontrando, tá, os elementos de semelhanças e de distinção também, tá, entre os 3. Quando a gente fala em evangelho, claro, nós estamos falando de uma boa notícia, tá? A boa notícia que é justamente, tá, a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Vamos seguir aqui então para entender um pouquinho sobre essa questão dos evangelhos sinóticos, Quando a gente fala em evangelhos sinóticos, só para deixar claro aqui, nós estamos falando do evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, ok? Fica bem claro quais são os evangelhos sinóticos, então Mateus, Marcos e Lucas. Vamos lá então. Quando a gente olha para o Evangelho de Marcos, há um entendimento de que esse evangelho foi escrito entre os anos 60 e 70, 75, tá, depois de Cristo, ok? Em Roma, tá? Ele foi escrito em Roma, provavelmente, tá, ali naquela região onde fica Roma, Éfeso, tá? É a tradição que diz, não tem muita certeza se foi em Roma, se foi em Éfeso, mas foi naquela região. Tá, ok? Onde foi escrito o Evangelho. Mas o que é importante entender, mais do que a data, mais do que o local onde ele foi escrito, é qual o contexto, ou seja, o que se queria colocar naquele Evangelho, tá ok? Vamos lá então. Primeiro, tá, o foco estaria na destruição de Jerusalém. Então, Jesus estava vindo para assumir um papel diferenciado junto, tá, ao povo judeu, e nós temos ali a destruição de Jerusalém. A origem de Cristo, tá, a destruição de Jerusalém, e é claro, nós estamos falando de um Cristo que não veio para um único povo, mas que veio para todos os povos, então teria que passar por esse processo que seria a destruição de Jerusalém. Logo em seguida, nós temos que, junto com a destruição, nós temos a perseguição. Tá? Uma consequência que nós vamos ter aí em relação aos primeiros cristãos vai ser a perseguição, tá? Isso já vai ser apontado no Evangelho de Marcos, ok? Por que essa questão da destruição e da perseguição de Cristo, dos cristãos? Justamente porque, nós vamos ter um processo de exclusão, tá, do próprio Cristo por parte dos judeus. Tá? O Jesus que veio, que se originou ali junto aos judeus, o povo judeu, vai ser excluído justamente, por esse mesmo povo. Então, nós começamos a entender um pouquinho essa relação com a destruição de Jerusalém e também a perseguição daqueles que seguem a Jesus Cristo. E nós vamos ter, então, a partir daí, uma ideia, um apontar para uma igreja missionária e uma igreja gentílica, ou seja, uma igreja que estaria sendo destinada não apenas para os judeus, mas para todos os povos. Os gentios, neste caso, são aqueles que não são judeus. Tá? Então, a gente entender que isso está sendo apontado pelo Evangelho de Marcos. Veja, já está apontando o que seria a Igreja de Cristo logo em seguida. Seguindo aqui, nós temos o Evangelho de Mateus, Estamos dando um contexto aqui, então, uma contextualização em relação aos Evangelhos. O Evangelho de Mateus ele foi escrito aí um pouquinho depois, entre os anos 80 e 90, tá? Como a gente está falando aqui, são evangelhos sinóticos, nós não sabemos exatamente, qual é a origem das informações que estão colocadas ali, mas nós estamos colocando aqui o que a tradição aponta de quando foi escrito,
tá, esse material. Então, o Evangelho de Mateus entre a década de 80 e 90, ou seja, então seria um pouco depois do Evangelho de Marcos, ali no norte da Galiléia, na Síria, tá, é onde ele estava nesse momento, né? O Mateus estava escrevendo o seu material, o seu Evangelho, ok? Nós aqui já é um pouco diferente quando a gente olha o contexto, né? É um evangelho que ele está sendo destinado ou direcionado à comunidade de judeus, tá? Geralmente os judeus conversos, os judeus cristãos, né? Então é para esse público que está sendo escrito. Veja que o evangelho de Marcos já tinha um olhar um pouquinho diferente, tá? Mas aqui Mateus está focando mais, né? Trazendo um olhar um pouco mais voltado, né? Para esses judeus convertidos ou para os judeus cristãos, né? Que eram aqueles que seguiam o judaísmo, certo? Até coloca aqui, antigos prosélitos do judaísmo, ou seja, pessoas que eram judias, que seguiam os preceitos do judaísmo e que se converteram à Igreja de Cristo. Então é preciso ter um olhar diferente para entender também o que Cristo traz em relação, né, toda a tradição judaica. Aquilo que você tem de permanência, aquilo que você tem de rompimento em relação às tradições judaicas. E é claro que quando a gente fala que é direcionada, que é pensada num primeiro ponto para os judeus, não quer dizer que os gentios estão excluídos, que os pagãos estão excluídos. Mas nós estamos pensando um olhar, um foco, tá, ou um discurso mais aproximado em relação a esses judeus convertidos, esses judeus que se tornam cristãos, tá? Por isso que quando a gente olha, quando a gente entende o Evangelho de Mateus, a gente percebe que ele está escrito e organizado de uma forma semelhante ao Pentateuco, porque ele está tentando se comunicar, né, e tratar justamente com aquele público que tem uma afinidade com o Pentateuco, que é justamente os judeus, né, os judeus convertidos, os judeus que agora se tornam cristãos. É interessante entender um pouquinho essa lógica, né, de construção dos evangelhos, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, na organização do evangelho, nós temos Jesus como o Senhor que superou as leis, as tradições e os costumes judaicos, né? Jesus veio para trazer um novo olhar, ele supera a tradição, tá? Ele vai além da tradição. Na verdade, a gente não está dizendo aqui que Jesus abandona a lei ou que ele abandona a tradição, mas ele supera. Tá, ele vai além, né? Ele traz um outro olhar, uma outra interpretação, né, para aquilo que se tinha até então. Jesus, ele é o realizador das promessas e profecias, então ele está se cumprindo as profecias em Jesus Cristo. Se ele vai além, né, da tradição, se ele vai além das leis, ele também está cumprindo as profecias que estão colocadas ali no Antigo Testamento, tá? Também muitos entendem, né, a tradição coloca isso, que Jesus seria um novo Moisés, né, que ele dá uma nova lei, ou novo direcionamento. Daí a importância do Sermão da Montanha, onde ele traz, né, na verdade ali, todo um olhar, todo um direcionamento em relação a como que deve ser, né, ou como deve se comportar, ou como que, né, quais são os princípios do cristianismo que estaria se implantando. Tanto é, gente, que o Sermão da Montanha, ele é considerado um grande livro filosófico. Se a gente olhar os grandes livros da filosofia mundial, independente de sermos cristãos ou não, você vai encontrar ali o Sermão da Montanha como um livro importante, né? Independente aí, eu estou dizendo, de estarmos falando do Evangelho de Mateus, estamos falando do cristianismo ou não, para a gente entender a importância, tá, desse material, ou a importância desse texto, né, que é escrito por Mateus, que faz referência então ao Sermão da Montanha. É um novo profeta, né? Jesus, ele é mais que Elias, né? Ele é mais do que todos os profetas, né? Então é importante colocar isso, e ele é o realizador do reino de Deus. Então, quando a gente olha, né, a organização aqui do Evangelho de Mateus, nós temos as referências claras aí ao Pentateuco, entendendo que, né, o olhar primeiro está para os judeus convertidos, né, os judeus que se tornam cristãos. E chegamos aqui, né, ao Evangelho de Lucas, que Lucas era um colaborador de Paulo, né, ele escreveu o Evangelho entre 80 e 95, e aí como ele estava com Paulo, né, a gente tem que entender que ele estava também caminhando, então ele está escrevendo ali na Grécia, Alexandria, tá? Ele está caminhando junto com Paulo e está escrevendo, tá, o Evangelho, né? Ele dedica esse texto, então é interessante que ele está encaminhando para alguém, né, ele está falando com alguém. Então nós estamos falando aqui de Teófilo, né, que seria em grego amigo de Deus, que
dizem, né, diz a tradição, alguns estudiosos, que pode ser um dos financiadores da sua obra, está financiando, né, Lucas justamente para escrever, né, a sua obra e está devolvendo, né, está colocando até aqui o meu trabalho, né. Então nós temos aqui que Lucas ele considera a história de Jesus como obra do Espírito, tá, oriunda do Antigo Testamento, tem uma relação muito próxima com o Antigo Testamento, tá, oriunda aí do Espírito. Tanto é que no primeiro capítulo, nos primeiros capítulos, é como se tivesse uma continuidade, fechando um ciclo, inclusive um ciclo histórico, né, dizendo aí das origens de Jesus e apontando para uma nova etapa, para um novo caminho, né, que está sendo colocado, que está sendo direcionado rumo, né, a uma igreja universal, vamos pensar dessa forma, já apontando, né, para a igreja. É direcionado, porque a gente fala aqui, uma comunidade vulnerável, né, já que nós estamos falando ali, que nesse momento a gente tem já uma distinção entre cristãos e judeus perseguindo cristãos, então já tem uma igreja perseguida nesse momento, tá, onde muitos estão passando por uma crise de identidade, né? Já que nós estamos falando, já se esperava muito a volta imediata de Jesus, então cria-se uma crise, Jesus volta, Jesus não volta, né? E isso gera uma ansiedade em muitos cristãos, então o Evangelho de Lucas também está tratando um pouco disso, trazendo, né, colocando as coisas nos lugares também, né, e apontando a importância de nós crermos em Jesus Cristo, entender que a volta vai acontecer, mas é no tempo dele e não no nosso tempo, né? Nós temos ali uma comunidade formada em sua maioria por gentios pagãos, né? Então há uma preocupação muito grande de Lucas de aproximar a história da salvação a esses grupos que não são judeus, né? Aproximar a história da salvação a esses grupos que podem estar se vendo fora dessa história, né? Então há uma preocupação também de Lucas em relação a esse público, entendendo, é claro, se ele está junto, né, ali com Paulo, é óbvio que ele está também pensando em todo o processo missionário, né? Então, o encontro com grupos de pessoas que não tinham, no primeiro momento, né, esse entendimento do Antigo Testamento, já que não eram os judeus, né, eram os pagãos, né? E anunciando a boa nova, né, já que todos poderiam seguir a Jesus, né, e entender que Jesus, vivo e ressuscitado, estaria, né, destinado a todos e não apenas a um grupo. Então veja, são os evangelhos sinóticos e a forma como que esses evangelhos organizam e pensam a organização, né, dos seus evangelhos, já apontando para a igreja, né, já apontando para a igreja de Cristo, como que essa igreja está sendo organizada. Veja, para quem foram escritos, fazendo um resuminho aqui, né, Mateus é uma audiência hebraica, né, Jesus como o rei prometido, o filho de Davi, que estaria cumprindo, né, as promessas, ocupando o trono de Israel. Marcos, uma audiência pagã, né, Cristo que veio para ser servido. Cristo que veio não para ser servido, mas para servir, que entregou a sua vida, tá, para resgatar muitos, não poucos, né, não apenas um grupo, mas muito. Então, Cristo que veio não para ser servido, mas para servir. Lucas também é uma audiência pagã, né, com foco na demonstração de um Cristo histórico. Isso é importante, né, para aproximar, na verdade, os novos grupos que estavam sendo encontrados com justamente, né, a história do Antigo Testamento, né, a história que já estava sendo contada. Então a ideia era fazer um vínculo, uma aproximação, tá, com o Antigo Testamento, com justamente o Evangelho, para trazer, olha, você faz parte dessa história também. Então é interessante entender, né, essa relação. Tá bom? Então, por exemplo, o Evangelho de João coloca, ó, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Né? Então, nós estamos falando aqui já do Evangelho de João, né, que ele já não está entre os evangelhos sinóticos, né, mas que traz justamente, né, essa relação do verbo, do Cristo, de Jesus que vem, tá, para nos salvar, né, enfatiza a divindade de Cristo. O verbo era Deus, no princípio era o verbo, é o Salvador do mundo, é o Filho de Deus, né? Então está justamente trazendo essas afirmações para que nós possamos ter clareza, né, de que Jesus Cristo, ele é o verbo, ele que está e sempre esteve, né? Isso é bastante importante. E a divindade como eu sou, né? Então, nós temos ali uma aproximação, né? Jesus, ele fala muito, eu sou,
numa referência também, tá, às declarações que são colocadas, que a gente encontra em Êxodo 3, 13, 14. O Evangelho de João também enfatiza muito a humanidade, né, de Jesus, porque existia ali um problema que estava sendo enfrentado naquele momento, né, nós temos que entender isso. Muitas heresias estavam sendo aparecendo, existia ali a questão dos gnósticos que, né, de alguma forma não aceitavam a humanidade de Jesus, e na verdade João ele está dizendo, Jesus ele é Deus e ele é homem. Tá? Então ele está reafirmando, isso aí nós vamos ver, tá, que depois, posteriormente, nos concílios isso vai ser reafirmado, né? Mas nós já temos essa fala aqui no Evangelho de João. Para a gente poder fechar os evangelhos, né, a gente falou dos sinóticos, agora falando aqui um pouco do Evangelho de João. Por que é importante os evangelhos? Porque os evangelhos foram escritos justamente no momento em que a igreja já está se constituindo, que a igreja já está se formando. A gente viu ali as datas, né, que a gente viu que os evangelhos foram escritos, né, décadas depois da morte de Jesus Cristo. Mas quando que a gente pode tratar e falar do início da igreja de Cristo? Quando que a igreja realmente pode encontrar uma identidade própria, né? É justamente em Pentecostes, né, que é relatado em Atos, onde nós temos ali a igreja de Jerusalém se formando. Né, e nós temos já muito claro uma oposição entre cristãos e judeus, né, que vai resultar em mortes, perseguições e ao mesmo tempo o início da evangelização dos gentios. Então ali nós temos o início da história da igreja, e quando nós temos o início da história da igreja, a gente vai ter conflito justamente entre os cristãos e os judeus, tá, e uma busca de conversão dos gentios, que também não vai ser fácil, porque vai ter também perseguição, né, por parte dos gentios e por Roma. Né, justamente por esse avanço, né, em relação aos gentios. Então veja que a igreja está se formando, está se formatando num ambiente de conflitos, né, num ambiente de dificuldades. Tá? E por que desses conflitos? Porque havia muitas divergências. Né? Por exemplo, o cristianismo fomentava obediência à autoridade legítima. Nós temos que obedecer à autoridade legítima, e muitos queriam enfrentar a autoridade legítima. Né? E, na verdade, o cristianismo diz que não, né? Que nós temos que obedecer, porque toda autoridade, de alguma forma, vem de Deus. Né? Deus é que, né, coloca aquela autoridade ali, e nós temos que obedecer àquela autoridade. Muitos judeus, por exemplo, acreditavam que não, que nós tínhamos que enfrentar, esperavam um Cristo revolucionário, né, que iria libertar os judeus das garras de Roma, e isso levou, claro, a muitas divergências. Divergência com Roma, né, já que havia uma tolerância muito grande em relação a culturas e religiões, e nós temos ali o cristianismo dizendo que ali é um único Deus. Mas os judeus também, né, diziam que era um único Deus. Mas a diferença é que o cristianismo tinha essa perspectiva de evangelização, de conversão, de buscar e alcançar outros povos. E isso acaba trazendo problemas em relação a Roma, né, que aceitava todos os deuses, tá, mas tinha dificuldade de entender uma religião, né, um grupo que tinha um vínculo com um Deus único, que ao mesmo tempo queria levar esse Deus único para os outros povos. Né? E um conflito também muito grande, porque se eu tenho um Deus único, só adoro um único Deus, havia um conflito muito grande, porque Roma também tinha a exigência de adoração ao imperador, e na verdade os cristãos dizem não, né? Nós adoramos apenas a um único Deus. Então isso vai levar, né, a conflitos, perseguições e divergências. Tá? Isso vai começar a mudar, né, a partir do século III depois de Cristo, quando os cristãos se tornam cidadãos. Né? Então isso muda um pouco essa perspectiva, passa a ter uma liberdade de culto um pouco maior, tá? Porque a liberdade de culto era um direito de todo cidadão. Então se eu passo a ser cidadão do império, eu passo a ter direito, né, ao culto. E aí também com isso, né, a partir do século III, o cristianismo deixa de ser uma superstição, tá, religiosa ilícita. Então ela passa a ser aceita, né, como uma religião dentro do Império Romano. E nós vamos ter em seguida, né, em 313 depois de Cristo, o conhecido Édito de Milão, que vai garantir liberdade, né, ao cristianismo, a liberdade absoluta. Em 311, liberdade de culto. Em 313, né, liberdade absoluta para, né, os cristãos. Ok? Só para a gente refletir em cima disso que a gente falou, então, né, já estamos encerrando aqui, mas só uma reflexão. Vamos ver aqui Atos 8:1. Toda a igreja em Jerusalém, na ocasião, foi dispersa, mas eles iam por toda parte pregando a palavra. Veja bem, a igreja foi dispersa,
de Jerusalém, mas olha que interessante, a dispersão levou à pregação e possibilitou que se levasse a palavra para locais e para pessoas que talvez não tivessem acesso, né, ao Evangelho. Como a nuvem que voa com o vento, levando sua chuva fresca a terras secas, assim os discípulos foram expulsos de Jerusalém pela tempestade da perseguição, levando as águas da vida às almas sedentes de terras distantes. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos que ficaram em Jerusalém. Olha que interessante, então a gente tem aí uma dispersão, né, por toda a região ali em volta de Jerusalém, pessoas que não teriam acesso ao cristianismo passam a ter acesso justamente por conta dessa dispersão que aconteceu. Tá? Era importante que isso acontecesse porque isso possibilitou levar, né, a palavra de Cristo, né, para outras pessoas que não tinham acesso. Tá? Uma igreja perseguida, mas essa perseguição trouxe aqui, né, as suas consequências para a questão aí, para a ampliação do cristianismo. Também, só para fechar aqui nossa reflexão, tá? Dispersão, no grego diáspora, foi o termo usado para se referir aos judeus que viviam fora da Palestina. Depois da desastrosa guerra judaica de 66 e 73 depois de Cristo e da destruição do templo, né, pelos romanos na década de 70. Grandes levas de judeus deixaram a sua pátria e foram principalmente na direção leste, rumo à Mesopotâmia. Veja, já era um termo usado, a dispersão, né, a dispersão dos judeus ali da região. Tá? Na época do Novo Testamento, provavelmente havia mais judeus vivendo fora da Palestina do que dentro dela. Calcula-se que só no Egito havia 1 milhão de judeus. Em Alexandria, os judeus eram uma parcela tão significativa da população que formavam uma unidade política distinta, vivendo em áreas próprias da cidade, preservando a própria cultura e o estilo de vida distinto. Então veja que essa ideia de dispersão, tá, que a gente vê ali em Atos falando, tá, da perseguição aos cristãos, também afetou de forma direta os judeus, né, que acabaram sendo dispersos, né, ali da região da Palestina naquele momento. Então entendeu o contexto histórico que os judeus estavam sendo perseguidos e os cristãos também estavam sendo dispersos daquela região. Tá? Só para fechar aqui, né, para a gente poder fazer citações que confirmam o que nós estamos falando. E Jesus respondendo disse-lhes: dais, pois, a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E maravilharam-se dele. Justamente essa questão que a gente já falou, né, do respeito à autoridade, mas entendendo que a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestade que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus, reforçando a questão também do respeito às autoridades. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus e honrai ao rei. Tá? É mais para reforçar, então, né, as questões que nós estamos colocando aqui em relação, né, ao cristianismo nos seus primeiros anos, ok? Então, aqui um entendimento geral do início do cristianismo, tá? Desde a constituição dos evangelhos, passando ali pela construção da igreja e a primeira dispersão de cristãos que possibilitou aí, né, levar o evangelho também para aqueles que, num primeiro momento, não estavam recebendo, ok? Espero que tenha gostado e até o nosso próximo vídeo.